Está começando agora o programa da Secretaria Municipal de Assistência Social de Buritirama, através do governo Atitude, Verdade e Justiça. Bom dia, ouvintes da Rádio Buritirama FM. Quem fala é Ana Cláudia Paraense. Eu sou assistente social, estou secretária municipal de assistência social aqui de Buritirama. E hoje eu venho apresentar, em linhas gerais, um pouco sobre o nosso primeiro semestre da nossa gestão. Como todos sabem, encontramos assistência social com algumas deficiências em relação à estrutura física e, sobretudo, a questão do orçamento, né? Normalmente, os municípios eles contam com um saldo em conta para o início das suas gestões. Infelizmente, não foi isso que nós encontramos. Como todos sabem, né, o cenário foi realmente preocupante. Mas com muito trabalho, com muito empenho do prefeito Arival, de toda a equipe da secretaria, conseguimos, de alguma forma, organizar aos poucos a casa. Tivemos algumas metas que foram cumpridas e estabelecidas para que a gente tivesse um bom início de gestão. Inicialmente, nós tivemos a preocupação de organizar os conselhos municipais. Nós sabemos que os conselhos eles fazem parte da gestão pública. São os conselhos que, inclusive, acompanham, né? Eu prefiro utilizar o termo acompanhar do que fiscalizar a gestão. Eu vejo os conselheiros como os nossos grandes parceiros. São eles que, de alguma forma, nos trazem informações importantes também da sociedade, onde nós podemos complementar as nossas ações e nos dar um feedback em relação ao que está sendo proposto para a sociedade. Devemos lembrar que estamos em um ano pandêmico, infelizmente, e que as ações da assistência social não têm como ser executadas da forma como nós gostaríamos, pelas razões óbvias e que todos nós já temos conhecimento, né? Nós não podemos aglomerar, nós não podemos colocar em risco nem as nossas vidas, nem as vidas dos nossos usuários. Sendo assim, nós precisamos respeitar as orientações expedidas pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos de saúde estadual e municipal, no intuito de preservar as nossas vidas, né? E das nossas famílias também, bem como dos nossos usuários. Então, dentro da nossa meta de organizar os conselhos, nós temos 3 conselhos subordinados administrativamente à assistência social, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Esses 3 conselhos eles foram ativados, estão em pleno funcionamento e desempenhando o papel de controle social, ou seja, de acompanhar a execução das ações de proteção aos segmentos que, de alguma forma, precisam ter um certo olhar, um olhar diferenciado pela política de assistência social. Fazer com que os serviços, os programas e os projetos sejam executados dentro dos princípios e das diretrizes propostos pela Política Nacional de Assistência Social. Como eu falei anteriormente, devido à pandemia, as nossas ações, os serviços, programas, projetos e benefícios, eles encontram, na sua grande maioria, suspensos. Porém, nós estamos nos organizando internamente para que em breve possamos retomar aos poucos, dentro das normas estabelecidas, os serviços de convivência, por exemplo, né? Temos os benefícios eventuais também, que
Estamos nos organizando para em breve também poder voltar a ofertar à população muitos benefícios importantes para os mínimos sociais. Os serviços de convivência, nós temos também a intenção e a proposta de retomarmos em forma remota em breve, para que a gente possa estar atendendo as crianças, aos adolescentes, aos jovens, dentro dessa perspectiva de proteção social e também de respeito às normas emitidas pelos órgãos de saúde. Sendo assim, algumas ações foram realizadas através dos conselhos, como por exemplo as campanhas. Nós tivemos a campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, onde nós parcerizamos com o Conselho da Criança e do Adolescente, uma ação importantíssima, com panfletagem, sala de escuta, enfim, algumas ações onde a gente teve esse cuidado de estar orientando a população sobre os cuidados que nós devemos ter com as nossas crianças e nossos adolescentes, para que eles estejam de alguma forma protegidos e sejam ouvidos nas suas demandas, né? Que os responsáveis, os pais, enfim, as pessoas que de alguma forma estejam à frente dos cuidados e da proteção das crianças, que não necessariamente são os pais, né? A gente sabe que algumas crianças elas são educadas, protegidas por outros membros da família. Às vezes os pais precisam trabalhar em outras cidades, elas ficam sob os cuidados de avós, de tios, enfim. Mas que a gente tenha justamente, né, esse cuidado que o Estatuto da Criança e do Adolescente reservou a todos nós, né? Toda a sociedade ela é responsável pela proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Tivemos agora também o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, uma campanha também cabeçada aqui pela Secretaria de Assistência Social, onde a gente tem essa preocupação de também sinalizar à população de que criança não trabalha, né? A criança, nós até colocamos esse slogan, a criança aprende brincando, porque de fato os responsáveis pela manutenção da família, os provedores, né, da casa, não devem ser as crianças, e sim os pais, né, os responsáveis por elas. E é algo que a gente precisa de alguma forma discutir, refletir. Muitas pessoas acham que é melhor a criança estar trabalhando do que estar na rua, mas a gente sabe que é muito melhor ela estar protegida dentro de casa do que estar exposta na rua, vendendo doces ou outro tipo de atividade laborativa que de alguma forma vai estar expondo essa criança. Sabemos que hoje a realidade dos municípios, das cidades é muito diferente de décadas atrás. Então, o trabalho infantil ele traz uma questão cultural muito forte, porque se tem esse pensamento, né? Eu trabalhei quando eu era criança, quando eu era adolescente, e por que meu filho não pode trabalhar? Por que meu neto não pode trabalhar? Né? Acontece que o cenário hoje é completamente diferente. O risco está muito maior, né? As crianças elas estão muito mais vulneráveis do que há décadas atrás. Então, automaticamente a gente sabe que uma criança exposta na rua hoje é muito diferente de uma criança há décadas atrás, o que também, né, nós não podemos desconsiderar que de alguma forma não era uma situação tranquila, né? Não se tinha ainda o entendimento, podia não se ter a discussão, podia não se ter a divulgação como nós temos hoje, mas o fato de uma criança trabalhar nunca é concebível, né? A gente sabe que existem as necessidades, porém a gente sabe também que o trabalho para uma criança ele traz alguns danos, alguns prejuízos em relação, sobretudo, ao aprendizado. Uma criança que ela trabalha, ela não vai ter nunca o mesmo rendimento de uma criança
né, que sai da sua casa e vai diretamente para a escola. Mas é um tema que realmente remete muito a uma reflexão, né, a uma discussão, mas uma atenção também, né, por parte dos pais e dos responsáveis. Nesse primeiro semestre também nós tivemos algumas prestações de contas importantes que foram apresentadas ao Conselho Municipal de Assistência Social. Tivemos a prestação de contas trimestral e essa foi uma meta que eu estabeleci enquanto gestora para que a gente promovesse a transparência, para que a gente garantisse que o Conselho de fato acompanhasse os gastos trimestralmente da Secretaria de Assistência Social. Então, nós estabelecemos uma prestação de contas trimestral, onde ela é apresentada ao Conselho de Assistência, o gasto de todas as contas correspondentes à Secretaria, tanto estadual como federal, os gastos com pessoal, gastos com materiais, gastos com alimentação, gastos com todo e qualquer tipo de ação realizada dentro da assistência social, foi repassada aos conselheiros e aprovadas sem ressalva e por unanimidade pelos conselheiros do CMAS. Então, nós tivemos a prestação de contas trimestral, tivemos também a prestação de contas do Covid, ou seja, o recurso repassado pelo governo federal à assistência social e o que foi gasto com esse recurso pela antiga gestão e o que restou nas contas, o que pôde ser gasto pela atual gestão, né? Das 3 contas que foram submetidas à prestação de contas, apenas uma delas que nós tivemos ainda um saldo para que pudéssemos gastar com EPIs, né? Equipamentos para a proteção dos trabalhadores do SUAS. E tivemos também a prestação de contas do Estado, que também foram submetidas, né, para aprovação dos conselheiros referente à antiga gestão. Então, essas contas elas também foram apresentadas, os seus gastos, o que foi repassado, para que os conselhos pudessem aprovar essas contas do Estado. É importante que se diga também que nesse primeiro ano de gestão, nesse primeiro semestre, da gestão, nós realizamos também algumas campanhas de combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente, do trabalho infantil, como eu já relatei anteriormente, que também fazem parte de ações pertinentes à política pública de assistência social. Enfim, nesse primeiro bloco, nós fizemos apenas uma pincelada do que de fato aconteceu, né, dentro do que foi possível ser executado, contando com poucos recursos, inclusive o pagamento dos trabalhadores do SUAS, o pagamento dos profissionais de assistência social, não pôde ser efetuado com os recursos da assistência, e sim com recursos próprios, né, diante das dificuldades financeiras que nós enfrentamos. No entanto, como eu falei anteriormente, o trabalho ainda continua para que a gente possa estar cada vez mais ofertando aos nossos usuários os serviços, os programas, os projetos e benefícios que eles têm direito. Bom, dá um intervalo para a gente beber uma água e daqui a pouco a gente retoma com mais ações executadas pela Política de Assistência Social em Buritirama. Você está ouvindo o programa da Secretaria Municipal de Assistência Social de Buritirama, através do governo Atitude, Verdade e Justiça.
Bom, nesse segundo bloco, nós iremos tratar sobre a distribuição de cestas básicas adquiridas com recursos próprios do município. É importante que se diga que essa oferta de cestas básicas ela foi vislumbrada pelo prefeito Arival Viana. Em uma reunião, ele fez esse pronunciamento, né, de que iria se empenhar ao máximo para poder garantir um quantitativo de cestas básicas para a população diante do cenário em que nós nos encontramos, né? A gente sabe que a pandemia trouxe muito desemprego, muitas famílias ficaram, de alguma forma, sem uma renda que já fazia parte do seu orçamento, o que veio agravar ainda mais a situação econômica de muitas famílias buritiramenses. E a gente sabe que, de alguma forma, essa pandemia, ela direta ou indiretamente, ela interferiu, né, na renda de todos nós brasileiros. Enfim, foram adquiridas 600 cestas básicas e essas cestas elas foram entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social, sendo que a relação dessas famílias ela foi obtida através do cadastro único. O cadastro único ele possui informações importantíssimas e é o cadastro que nós consideramos mais completo, onde a gente pode estar obtendo informações de composição familiar, renda familiar, quem recebe aposentadoria, quem não recebe, enfim. São informações úteis para que a gente possa estabelecer uma relação de beneficiários mais justa possível. Obviamente que o cadastro único ele é autodeclaratório. Sendo assim, nós temos que considerar o que a própria pessoa declara, né, ao preencher o cadastro. Então, se a pessoa declara que que não é aposentada, mesmo que ela seja, os cadastradores eles precisam registrar essa informação repassada. Apenas a partir de uma denúncia, né, que outras providências podem ser tomadas para que haja uma atualização do cadastro desse beneficiário, que envolve uma série de procedimentos, como visitas domiciliares, por exemplo, para averiguar a real situação dessa família. Mas partindo do princípio de que esse cadastro ele é autodeclaratório, essa relação ela é obtida através do cadastro único, com as informações repassadas pelo próprio beneficiário. Sendo assim, nós estamos em fase já de conclusão da entrega dessas cestas. É importante que se diga que nós contamos com o apoio e articulação das secretarias de saúde, de educação, de infraestrutura, para que a assistência social pudesse executar da melhor forma possível a entrega dessas cestas básicas. Não posso deixar aqui de fazer agradecimentos a toda a equipe da assistência social que se empenhou muitíssimo para que tudo fosse feito da forma mais organizada e planejada possível, né? Inúmeras reuniões, discussões, ajustes foram feitos para que essa distribuição fosse realizada promovendo, sobretudo, a dignidade, né, para as pessoas que receberam as cestas. Tivemos o cuidado de colocar cadeiras embaixo das árvores, das sombras, tivemos o cuidado de separar as famílias por ruas para evitar aglomeração, tomando sempre os cuidados recomendados pelos órgãos de saúde, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, enfim. E precisamos também, né, fazer esses agradecimentos a toda a equipe de saúde, os enfermeiros, os agentes comunitários que estiveram muito envolvidos, inclusive na identificação dessas famílias. Algumas pessoas até
chegaram para a nossa equipe perguntando se eram os agentes que indicavam essas famílias. Não, os agentes não indicavam família alguma. Pelo contrário, né? Eles até sinalizavam para a gente a necessidade de algumas famílias receberem, porém a relação já estava concluída diante do que o cadastro único apresentou para a equipe do Bolsa Família, né? Então nós agradecemos imensamente e eu quero deixar assim os nossos agradecimentos em meu nome, em nome de toda a Secretaria de Assistência Social, em nome do prefeito Arival Viana, aos agentes comunitários de saúde, aos enfermeiros, a toda a equipe das unidades de ensino que também deram um suporte importantíssimo nas localidades onde nós ofertamos as cestas básicas. Nós dividimos a entrega das cestas tanto aqui na sede como na zona rural. E essas cestas elas foram entregues em algumas localidades, também sinalizadas através do cadastro único, para que facilitasse o recebimento por essas famílias desse benefício, para que elas não tivessem o gasto com transporte para vir até aqui receber. Então essas cestas elas foram entregues nas comunidades de Curral Novo, Altamira, Morrinhos, Lagedo, Lagoa Bonita, Poço da Jurema, Bom Sossego, Vereda dos Olhos d'Água, Baixão de Panela, Baixão de Gustavo, Lagoa Comprida. Entregamos também no Riacho do Meio, entregamos ainda em Lamarão e no Brejo do Poção. Quase me falha aqui a memória, mas dei uma pescadinha aqui. E foram essas as localidades, ao todo foram 15 localidades, onde nós ofertamos as cestas básicas adquiridas com recursos próprios do município de Buritirama. Bom, e para completar, nós tivemos também como ação, né? Na verdade não como ação, mas como um movimento que nós aderimos na assistência social, que foi a vacinação dos trabalhadores do SUAS, né? Nós estamos aderindo às paralisações, já aconteceram 2 paralisações, a primeira no Oeste e a segunda que englobou todo o estado da Bahia, onde nós, trabalhadores do SUAS, fomos inseridos, inclusive, no decreto presidencial número 10.282 de 2020, onde nós somos considerados, a assistência social é considerada serviço essencial, porém, nós não fomos incluídos no Plano Nacional de Imunização. Sendo assim, nós, trabalhadores do SUAS, estamos expostos a todo o risco de contaminação pelo coronavírus. E nós não podemos esquecer que nós também, né, atendemos os nossos usuários. Então, nós, além de corrermos o risco, nós podemos também transmitir para os nossos usuários, né, a partir do momento em que nós não estamos imunizados. Então, a gente tem essa intenção de sensibilizar a CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite da Saúde. Na verdade, quem decide não é o município, quem decide é essa comissão, né? É uma instância de discussão entre os secretários municipais de saúde de todo o estado da Bahia, com representantes do estado, e lá eles decidem, né, o público que vai poder ser inserido nesse plano estadual de imunização. Então, nosso pedido é esse, que nós também, trabalhadores do SUAS e conselheiros tutelares, sejamos todos vacinados
para que a gente possa estar trabalhando com tranquilidade. É importante que se diga que a assistência social ela não fechou as portas, né? Desde o início da pandemia, a assistência social ela vem ofertando os projetos, os benefícios de transferência de renda, como por exemplo o Bolsa Família, que é um benefício do governo federal, mas que recebe todo o atendimento pela central do Bolsa Família, que é municipal, né? É um equipamento municipal. Então a central do Bolsa Família ela não fechou. O atendimento dos técnicos no CRAS também não foi suspenso. Então, o CRAS também, o Centro de Referência de Assistência Social, permanece aberto para poder justamente atender e acolher as famílias em situação de vulnerabilidade social que, diga-se de passagem, na pandemia, as questões sociais, elas só aumentaram. Então, se nós fecharmos as nossas portas, como ficarão essas famílias, né, que precisam de alguma forma de uma certa proteção? Então, nós não fechamos as nossas portas. O Conselho Tutelar, da mesma forma, né, não suspendeu as suas atividades. Sendo assim, nós precisamos ser incluídos e os municípios do Oeste se reuniram e paralisaram no dia 15, último, e a partir dessa mobilização que nós fizemos, o Estado passou também a aderir, todos os municípios do Estado que não vacinaram seus trabalhadores, passaram a aderir também a essa mobilização. E é isso que a gente pede, né? É a compreensão da população. Acho que a gente tem que ter um entendimento de que nós não somos contra que as demais categorias sejam imunizadas, pelo contrário, a nossa luta é para que todos sejamos, mas, obviamente, a gente tem que lutar pela nossa coletividade, as nossas categorias, né? Nós sentimos na pele a dificuldade dessa sensibilidade por parte da CIB, e é isso que nós almejamos, né? Que nós sejamos incluídos nesse plano estadual de imunização. Bom, com isso, eu acredito que nós podemos encerrar essa nossa primeira entrevista, de outras que virão, trazendo informações importantes sobre a Secretaria de Assistência Social e sobre todas as ações que são executadas pela nossa política pública, e esperamos também sugestões, informações que possam estar cada vez mais colaborando para uma qualidade nos serviços prestados e uma parceria para que a gente possa juntos organizarmos a política pública de assistência social no município de Buritirama. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Você acabou de ouvir o programa da Secretaria Municipal de Assistência Social de Buritirama, através do governo Atitude, Verdade e Justiça.